mais um Peladeiros. Chegamos com mais um Peladeiros edição Champions League para tratar da maior competição de clubes do mundo. Vamos apresentar quem está aqui junto na mesa, Lurian. Ai, valeu, Bruno. Valeu. Tô em clima de fim de programa já, com o fim do semestre. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos demais amigos aí. Boa tarde, Gregor. Algum destaque aí? Tamo aí, né? Destaque... não sei. Boa tarde, Matheus. Participa hoje com a gente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Lorian. Boa tarde, Gregory. É uma satisfação estar aqui com os amigos novamente, depois de um bom tempo sem participar do programa. Matheus participou de alguns peladeiros atrás. Vamos começar falando do grupo A, onde o PSG foi até Malmo, enfrentar Malmo e venceu por 5-0. Foi o jogo da volta do Ibrahimovic, né? Sua terra natal. O Ibrahimovic que Fez um instalou golaço. telões numa praça pública na cidade lá, porque ele gosta dos holofotes em cima dele, né? Quem pode, né? E como era um jogo contra um time fraco, ele tinha certeza que ia fazer gol, né? Porque é só assim que ele faz gol. Duvido, então... mata-mata, não aconteceria isso, não. Mata-mata ou Real Fez Madrid. um golaço até. É, mas aí contra o Malmo até eu acho, né? Destaque da partida acabou sendo o Di Maria, que fez 2 gols. Eu sempre falo do Di Maria parece que se voltou a jogar o futebol, aquele que lhe deu um grande status no Real Madrid e na seleção argentina, né? Durante a Copa do Mundo, né? aquele No Manchester ele acabou decepcionando. Aquele futebol que fazia tempo que o Di Maria É, e não o mexe. Lucas também, um dos vários gols brasileiros nessa rodada foi o do Lucas, né? Que De entrou no falta. segundo tempo. O primeiro gol dele na Champions. Um belo gol de falta, inclusive, do Lucas, que foi o 5º gol da vitória do PSG. Outro jogo desse grupo foi o Real Madrid, que venceu o Shakhtar na Ucrânia por 4-3. Sofreu pra ganhar do Shakhtar. Parecia que ia ser um passeio quando o Real abriu 3-0. Bom, vai ser... Ainda mais que o Real vinha pressionado, ainda tá pela derrota no final de semana E na depois ainda La tentou... Liga. E aí deu esse problema aí, fez 4-0 e apagou. Eu assisti o jogo até o 3-0. Eu fui pra cá, eu tava no trabalho, eu fui pra casa. Quando eu fui ver que tinha sido 4-3, fiquei acabou já, surpreso. né? É que entrou o Tyson, né? Daí mudou tudo. É, Tyson Messi. e a gente tem que destacar 25 de novembro de 2015, o dia que o Dentinho fez um gol de peito no Real Madrid. Esse detalhe foi bem importante. Quando eu vi os melhores momentos, depois fui ver os gols, eu vi gol do Dentinho, eu pensei, De peito, o que é. eu E tô o fazendo Dentinho livre, aqui, né? meu Deus? E 2 do capitão Alex Teixeira. É, Não, o Alex Teixeira é bom Que é o jogador. grande craque o da temporada. próximo jogador do Shakhtar a ser vendido para um clube grande da Europa, né? Depois do tendência é Fernandinho, essa. do William, do Douglas Costa, acho que o Alex Teixeira é o Adriano próximo. Porque E depois, depois da goleada sofrida pro Barcelona e dessa vitória apertada, ficou provado que se tu atacar o Real Madrid, tu tem mais chance e do que só se defender, né? o Real, antes de tomar os 4 gols do Barcelona, todo mundo falava que era a melhor defesa da Europa, porque vinha muito bem e tal. Na Aí verdade, vazou. quem vinha segurando ele era o Keylor Navas, né? Sim, o Keylor Navas é um. E agora acho que também não tinha tido um grande teste, né? O maior É. destaque era o PSG. Aí pegou o Barcelona, deu no que deu, e contra o Shakhtar, um apagão, né? Não dá A pra gente dizer, pode não ver dá pra até dizer quem foi. no clássico, o Real tentou atacar, né? Dentro do clássico contra o Barça no final de semana. Mas a gente viu uma defesa do Barça bem mais segura do que a do Real, né? E o que se falava era justamente o contrário, que a defesa do Real era bem mais sólida do que a do Barcelona e... É o que se dizia nesse início de temporada, né? Agora ficou provado que não é bem assim. o Danilo, que não vinha jogando, né? Jogou. O Danilo entrou na lateral esquerda, no lugar do Varane, que já tava improvisado. Coisas Seu de Rafa machucado. Benítez. E até hoje não entendo por que demitiram o Ancelotti. E ontem ele voltou com o time base que ele vinha jogando, né? Que era com o Casemiro titular, o Ramos Rodrigues no banco. Grande partida do Casemiro, Ele inclusive. quis inventar isso Ele quis inventar o contrário disso, né? O Casemiro fora do time no clássico contra o Barcelona e foi com o time aberto demais e... Destaque Deu ontem que para o deu. golaço do Carvajal, né? Não é todo dia que acontece isso, né? Driblou o Márcio Azevedo e... Mas Não, falando, mas o o Carnaval Márcio é um Azevedo. bom jogador, ele tem feito boas atuações pelo Real Madrid. Cara, no clássico, todo mundo foi mal, né? Não dá pra salvar ninguém ali. Mas ele... Tanto que ele tá na lista da FIFA, que saiu hoje, dos 55 Ele tá? melhores, ele é um dos citados. Não sei se era... Pra posição, eu acho que é. Talvez não, sim, melhores do mundo, mas a posição é Laterais é um grande aceitável, né? problema do mundo atualmente, né? É. Podemos citar como lateral o Alaba, o Dani Alves, querendo ou Não, não. o Dani Alves, Tu vai até- citar o Daniel Alves mesmo? O Lan, É. tem O Lan que Marcelo que ainda joga também mais está, meia. né? Até se aposentar, o Daniel Alves vai ser um dos mais É laterais. só porque o Messi falou, né? E o Jordi Alba, né, do Barcelona também. E esses laterais, até alguns que vocês citaram, são versáteis, né? Antigamente era lateral, mas o Alaba, por exemplo, é um lateral que joga no meio. É, que a posição de joga... origem dele é meio campo, do É, Alaba. O Marcel, né? Que Ele foi- é muito mais ofensivo que Daniel, defensivo. até o Daniel Alves, né? Talvez muita gente fala que os dois não dariam certo jogando juntos na seleção, para os dois serem muito ofensivos.
gostarem de jogar depois do meio de campo. Na classificação desse grupo A, nós temos o Real Madrid em primeiro com 13 pontos, à frente do Paris Saint-Germain que vem com 10, e disputando uma vaga na Europa League, Shakhtar e Malmö estão com 3 pontos. Deve o Shakhtar Nenhuma- ficar com a vaga, né? Nenhuma surpresa nos classificados, obviamente todo mundo apostava nisso. Pra Liga Europa, talvez esperasse o Shakhtar, né? Mas o Shakhtar vem num momento já meio complicado, tanto por causa da guerra na Ucrânia lá, né, na Rússia, que muita gente acabou não tá deixando jogando o time, em né? Donetsk, Não tá né? jogando em casa. em Lviv. O Malmo, ele já jogou na última Champions também, é um time... Mas o Os Malmö, padrões da Suécia é bom, né? a resumida história do Malmö é Ibrahimovic, basicamente, né? É. Na passagem. E eu acho que a grande pedra no sapato no sorteio vem desse grupo A aí, que vai ser o PSG na segunda posição, né? Indo pro O PSG deve pote ficar em 2. segundo, Vai porque o pegar Real algum- pega o Malmö em casa na próxima rodada. Eu, na minha opinião, o PSG dos prováveis segundos colocados é o que pode mais complicar a vida de algum primeiro colocado, né? Seria o mais forte, né? Eu até coloco o PSG na frente do Real, assim, não na classificação, mas num provável, Ele tá jogando melhor, É. talvez. eu coloco o PSG com mais chance de título, se pode se dizer, do que o Real. Os dois PSG jogos... com chances de título da Champions. Mas é que o PSG apanhou tanto nas últimas temporadas, né, nas quartas de finais, e Tava na hora foi de adquirindo passar uma série, experiência, né? De repente essa temporada vai. Vamos ver, Que a gente depende de quem esperava pegar, né? do City também, mas acho que o City vai ficar pra próxima. ainda. O City, mais Os uma dois vez, jogos é perdeu. na terça-feira, dia City. 8, às 15:06. Exatamente. Rodada dia 8 e 9 de dezembro. Pelo grupo B, nós tivemos na Rússia o CSKA perdendo pro Wolfsburg por 2-0, 2 gols do De Bruyne, que entrou. Não, Do Schürrle, do desculpa. Schürrle. Schürrle entrou no segundo Não, tempo. 2 gols do Schürrle melhorou alguma coisa, hein? Eu olhei, eu acompanhei esse jogo, o CSKA não quis jogar o Só primeiro tu tempo. também, né? Quando quis ir pra cima no segundo tempo, só sabia correr, né? Tem E o a Dumbiá e a dupla africana não se... Dumbiá É, e Musa no ataque, o só Wolf- correm. O Wolfsburg ele tá confirmando, na minha opinião, as expectativas, né? É um time... Tá, nessa temporada já não vem tão bem quanto a temporada passada, mas foi muito bem na Alemanha, conseguiu ficar na segunda colocação tem com alguns folgas. bons jogadores, e né? Tem o Tanto De- que o Schürrle, que é um bom Schürrle é jogador, reserva. é banco. o Schürrle, De Entrou, mudou o Bruyne, jogo. tem vários... Não, De Bruyne tá no City. Exatamente. Eu falei desculpa. errado. Quem foi Eu- contratado ele no falou lugar aqui, do né? De Bruyne foi o Draxler, né? Exatamente, Que jogava Draxler. no- Schalke. O- É, são, é um o bom Tem o centroavante, Ricardo O Rodrigues, Ricardo que é o lateral Rodrigues, o esquerdo. Benagli é um bom goleiro. É. Ricardo Rodrigues que não jogou porque tava Luiz machucado. Gustavo. O É Dante. um- O Gustavo também não jogou. Dante aí. É um time... A um bom zaga time. é sólida, né? Dante, Tem Dante, o Naldo. Dante, Naldo. Tem o Não- Bas Dust, o atacante também que... Tem Não sei se é o melhor Querendo que ou aquele Wolfsburg que foi campeão alemão na temporada 2010, que tinha o Grafite e o Dzeko no ataque. É, né? Aquele aquele time era um bom Tinha time. grafite, só que dizer. decepcionou na Champions. Esse vai Talvez acabar com o se De classificando, Bruyne esse time fosse melhor, né? De Sem Bruyne que dúvida. fez uma temporada Tanto que tá também na lista dos melhores da É. temporada. Só pra destacar que o goleiro do Shakhtar, o Akinfev, ele tomou outro frango e ele há 36 De jogos novo? seguidos da Do Champions CSKA League ou ele do toma gol. Shakhtar? Do CSKA. Tu falou Shakhtar. Shakhtar, Não, o é. Kiev joga na É, CSKA há isso, 15 anos já. Ele, há 36 jogos seguidos de Champions League, ele toma gol. É um goleiro que acho que pra muita gente é lembrado como aquele que levou um frango Na na Copa do Mundo, Contra né? a Coreia. agora E vai ele pro- era uma boa promessa de goleiro até. Eu lembro que na década passada, ali em 2008, 2009, muita gente dizia que ele podia ser um potencial goleiro pra times como Manchester United, Arsenal, esses times assim. Não Mas sei se não se confirmou. Não eu, acho, vingou, né? eu acho que o CSKA mais segurou ele do que realmente sim. Mas o problema é que ele tem essas falhas, assim, que ele tem falhado ultimamente. Acho que É. isso também acabou um pouco tirando o olho dos times grandes E nele. né? um brasileiro que jogou ontem foi o Fujão, né? O Mário Fernandes, ela Jogou titular mal, da- inclusive. É, o Mário Fernandes, ele acho que é outro que também não conseguiu ainda emplacar a carreira. Ele ficou no CSKA ali, ele tem ficou- feito tá um tempinho ali tem um já, certo né, destaque ali, mas ele tem bola pra jogar num time um pouco maior, mas acho que também ele não veio numa boa fase, né? Outro jogo desse grupo foi o Manchester United, que perdeu uma Olha. grande oportunidade de garantir vaga na próxima fase, empatou com o PSV em casa por 0-0. É o Manchester que... Gosta de um... o Manchester é um time, O PSV, né? um time bem estranho nessa temporada. Ele conseguiu fazer É. bons jogos até e tudo, mas... É, mas dá pra meio que comparar com o Inter, que é, às vezes conseguindo um resultado de 1-0, uma vitória ali com um golzinho chorado no fim do jogo. E também deixando de fora sempre alguns jogadores meio que inquestionáveis, né? Ontem, por exemplo, sempre tem algum erro na escalação, né? Ontem o Rooney tava voltando de lesão, foi titular, que é questionável nessa temporada. Não conseguiu jogar um bom futebol ainda, né? Talvez a idade finalmente chegou pra ele. Tá meio que se escalando no nome. E o Martial e o Depay ontem foram titulares, que é uma coisa que eu acho que é inquestionável, os dois estão numa boa fase.
Mas aí pra fazer isso ele deixou o Van Gaal deixou o Juan Mata no banco, que eu acho que é uma coisa que O Van Gaal, ele... Eu até ainda não consigo entender por que o Van Gaal não conseguiu dar uma cara nesse tipo de Manchester, sabe? Manchester no ano passado ele foi pra Champions League e tudo, mas foi mais na base, na qualidade do elenco do que em organização, né? O Manchester tem boas peças, ele tem bons jogadores. Tanto que tinha Di Maria e contratou, claro, não deu certo, o Falcão Garcia também não, mas era um elenco de qualidade, gols também. Mas não deu liga. Chegou na Champions, mas exatamente por isso, porque tem bons jogadores. O Van Gaal não consegue organizar o time, né? Diferente do que ele fez com a Holanda na Copa. Exato. E fora as variações táticas que ele Fellaini sempre faz entrou nos de centroavante ontem ou não? Não, o Fellaini entrou no meio ontem, por milagre. Mas ele colocou o Mata, faltando 5 minutos pra acabar o jogo praticamente. Ontem o Darmian foi o titular, mas frequentemente o Ashley Young é o titular e o Darmian é reserva, acho que é uma coisa que não, né? O Rojo jogando na esquerda, claro que não tem opção porque o Luke Shaw tá machucado, né? E não tem zagueiro também, né? Ele tem que jogar O Shaw Blind na zaga. improvisado Blind na ali, zaga. mas tá quebrando o galho. E o Smalling, por incrível que pareça, é um dos destaques da temporada. Eles não gostam muito de Smalling não contratar foi o os- jogador do mês da zagueiro, Premier né? League. Acho que foi. Foi, com certeza. Não foi o nosso querido Lingard? Não, eu O acho que Lingard, foi um dos aliás- dois. O Lingard foi aliás, titular, que inclusive. Titular indiscutível no time do Van Gaal, acho que é Não. outra coisa que não... Na classificação desse grupo nós temos o Wolfsburg com 9 pontos, Manchester United em segundo com 8, PSV com 4 e o CSKA já eliminado com 4 PSV com com 7 7. e o CSKA com 4 pontos. Esse um- grupo é mais embolado, Tá né? bem equilibrado. E o Manchester, caso ele empate, ele vai ter que torcer muito o PSV não ganhar. E o PSV tem toda a chance de ganhar do CSKA, tá eliminado já o CSKA. O PSV é o que tem mais chance, né? Que só depende dele. É. Temos confronto direto entre o Wolfsburg e Manchester na Alemanha É, e PSV e CSKA na Holanda. E O confronto direto, no caso, vantagem pro Wolfsburg, né? Pode empatar. Que se E o classifica, Manchester né? com Manchester- empate pode classificar, mas Tem- classificaria em segundo no É, caso, né? O único que classifica garantidamente um empate é o Wolfsburg, sem depender de ninguém. O Manchester vai exatamente. ter que torcer pro PSV perder Acho que ou até as, o máximo. as previsões antes eram Manchester e Wolfsburg os classificados, né? Isso. Pode desconfirmar, mas acho que não na ordem que todo mundo imaginava, né? Que seria o Manchester em primeiro e o Wolfsburg Não em duvido segundo. muito do Manchester ir lá e Os ganhar dois- da Alemanha ainda. Os dois tem jogos... chance. Os dois jogos é na terça-feira também, às 15:06 também. Agora, Dia 8. uma rápida opinião aí de torcedor. Seria melhor, acho que até o Manchester ficar em terceiro e ir pra Liga Europa, que é um lugar que tem chance Mas de eu título, né? testaria como o Manchester a pequeno nos últimos anos. Lá só mas é tem, o que tem. lá só Mas tem é o o Borussia título, e a Lazio. E o Liverpool. Não, o Liverpool não vai passar. A Lazio não tem chance do Manchester. No grupo C, nós tivemos Astana e Benfica 2-2. O Benfica quase conseguiu perder esse jogo. Foi um bom jogo também. O O Astana Benfica saiu podia ganhando 2-0. ter garantido a vaga, né? Agora ficou pra última rodada, mas ainda acho que o Benfica se classifica. E o Jonas vai agora me convenceu a parar de pedir ele na seleção. O Jonas que deu assistência pro primeiro gol do Jimenez. Mas a assistência não é o forte dele, né? O time do, o time do Astana não perdeu em casa, né? No Cazaquistão foi os 3 pontos, 3 empates. Eu até achei que teria E time não que tem um nem time ia muito querer ruim. ir até o Cazaquistão Na verdade, o jogar, Benfica tá mas classificado já, não sei. Os dois são classificados. Direito. Agora é a briga pra pelo definir primeiro quem vai ser o lugar. líder, né? Vantagem pro Benfica, que joga em casa e pode jogar e joga pelo O empate. Benfica joga contra o Atlético de Madrid em casa Mas e disputando uma vaga na Europa League, o Astana, que só fez ponto em casa, pega o Galatasaray na Turquia. Se o Galatasaray não garantir essa O vaga. Galatasaray vem... Ele teve boas temporadas na Champions há uns 3 anos atrás, depois Que disso eliminou não- a Juventus até numa primeira eliminou a fase. Juventus, Aquele eliminou jogo o que Schalke parou numa num dia, temporada nos voltou. oitavos. Continuou no outro. Por causa da neve. Teve o, outro tinha o Drog. Snyder mais em forma, Snyder. né, do que agora, e o Drogba também passou por lá. Eu acho que já passou, né, essa geração aí do Galatasaray. O Snyder agora continua lá, mas passou a época dele já, né? O Astana tem boas chances, eu acho que de classificar pra Liga Europa. Não é nenhuma grande tarefa vencer É. o Galatasaray. Eu não lembro o em nome dos casa. jogadores do Astana, mas eu olhei o jogo e Isso aí ninguém ele sabe tem, também. tem um atacante muito bom, com o loiro lá, camisa 99, eu acho. É um loiro. E só jogada aérea o Astana, né? Melhor que o Jogada Brian Rodrigues. trabalhada, alguma coisa assim. Difícil. tu ver Mas é o alguma Argel coisa. o treinador da Astana? Só a Eu bola, acho que é o bola Marcelo aérea. Ribeiro, eu acho. É. Os dois jogos também na terça-feira, dia 8, às 15:06. E eu acho que o Atlético de Madrid... Eu não consigo confiar nesse Benfica que O não venceu o Astana o ontem, Atlético né? ganhou do Galatasaray, de 2-0. E o Benfica ganhou do Atlético lá na Espanha, do Atlético. Exato. Eu acho que vai acabar ficando na liderança, mas eu acho que vai ser um empate esse jogo. O empate favorece quem? O Benfica tem 10 pontos em então- primeiro, o ele joga Atlético pelo de Madrid empate. também tem 10, Galatasaray 4 e Astana O 3. Atlético de Madrid que não pode ser uma pedra no sapato pros primeiros colocados, se ficar em segundo, mas acho que um pouquinho menos do que o PSG. Tem um time organizado, né, como sempre, pelo Simeone, que
O Atlético perde peças de uma temporada pra outra, mas consegue repor E incrivelmente tem bem, né? o Griezmann, que tá jogando muita O bola. Griezmann, tem o Jackson Martins. O Griezmann né? que fez um ou dois Fez gols. os dois os gols. dois gols da Os dois vitória. gols da vitória. O Griezmann provavelmente ano que vem já deve estar em um E clube. tem uma das melhores zagas do maior. mundo, né? Que é o Godinho e o Giménez. Jiménez. São Jiménez. dois uruguaios. Esse Jiménez é um jogador novo, tem 21 anos. Ele, Muito pra mim, bom vai ser um dos jogador. melhores do mundo em O breve. já. Uruguai teve sorte, né? O Lugano aposentou e aí surgiu o Gimenez. Aconteceu isso, porque o Lugano já desde 2012, 2013 já vinha mal, né? É. Vamos falar do grupo D, onde a Juventus mais uma vez ganhou do Manchester City, dessa vez na Olha. Itália por 1-0. O time grande ganhando o time pequeno. É, O o Manchester City é voltando um ao normal. átomo. Voltando City ao normal. não o City. existe. Quando definiu esse grupo, todo mundo falou que era o grupo da morte, né? Mas os dois estão classificados com uma rodada de antecedência, né? Acho que não se confirmou esse. E o Sevilha, incrivelmente, conseguindo ficar em último, né? O Sevilla que perdeu de 4-2 no Borussia Mönchengladbach, né? Uhum. E nessa classificação do grupo, a Juventus tem 11 pontos, 11 o Manchester pontos, City Manchester 9, 9, o Borussia Mönchengladbach 5 e o Sevilla e o Sevilla 3. 3. Vamos falar um pouco do grupo E, onde tivemos um empate entre Bate Borisov e Bayer Leverkusen por 1-1. Bayer Leverkusen perdendo uma boa oportunidade. Os próximos jogos do grupo vai ser D. Manchester e Borussia e Sevilla e Juventus também, terça-feira, 15-6. Isso. Ainda falando um pouco do grupo D, como a gente fala, era o grupo da morte, né? Teoricamente, mas desde o início eu já sei, vai dar City e Juventus, na minha opinião era esses dois que iam passar. O Sevilla, Eu esperava um pouco mais a Sevilla. Eu É, achei todo que o mundo Sevilha ia esperava um fazer pouco uma mais. graça ali. eu mas achei não. que o Mönchengladbach ia ficar um pouco pra trás, mas acabou, acho que vai ficar com a vaga na Liga Europa. O Sevilla é um time bem estranho, porque na Liga dos E Campeões eles nunca conseguem fazer E uma vai boa ser uma campanha. temporada estranha, porque vai ter provavelmente o Sevilha fora da Liga Europa, né? Que é uma coisa que a gente tava vendo todo Sevilla ano que praticamente. recebe a Juventus. Acho que não consegue, vai dar um Talvez a empate Juventus ali. relaxe ali e o Sevilha vença aí. Capaz do City ficar com a liderança ainda do grupo. É o City que mesmo tentando não pode mais ficar fora, né? Tem 9 pontos. Não, mas E acho que contra a cinco do síndrome Borussia. do City ficar fora da primeira fase passou. Acho que agora é a das oitavas agora. É Vamos por ver fase, né? vai. ainda assim é um adversário duro pra qualquer um dos cabeças de chave. É, mas Talvez eu não acho pro que Barcelona e A Bayern de cami- Munique, A camisa pesa. né? mas na pra um hora Real do- Madrid ou pra um, sei lá como vai ser outros Um líderes Wolfsburg, um o Zenit. Wolfsburg já seria favorito. O Né? Benfica. Já seria um adversário mais forte. No grupo E nós tivemos o Barcelona vencendo a Roma pelo placar de 6-1. Matheus, pode falar um pouco da Roma? O que achou Bom, desse jogo? Eu tava comentando anteriormente, antes de começar o programa, que o jogo na Itália, pra mim, foi uma vitória pra Roma, já que saiu No 2-2. 1-1. 1-1. Foi uma vitória pra Isso. Roma conseguir empate com o Barcelona. Claro, jogou em casa e tudo, mas tipo, é o Barcelona, é o atual campeão, é um time que tem Messi, Suárez e Neymar no ataque. Tinha o Messi na ida? Tinha. Tinha. E Tá conseguiu um meio empate mofado, jogando mas tinha. de igual pra igual, né? Pra mim foi uma vitória. O problema da Roma foi ter perdido pro Bate fora de casa e agora decidir lá em casa. A contra o Roma Bate. sempre faz dessas, né? É. Frequentemente. E, A o Roma jogo, que- e o jogo de terça é aquela coisa, não tinha o que fazer. A Roma tava desfalcada ainda, não era o time tipo, completo da Roma. Claro, mesmo se fosse o time completo, acho que não diminuiria um placar, mas não tinha muito o que fazer. E o Barcelona Pois ainda é embalado pela goleada no clássico, né? Não teve gol do Messi, né? Só pra falar. E Não, do variada. Neymar. Do Neymar, inclusive. Do Exato. Messi. O Neymar errou um pênalti. Neymar, mas o Adriano fez. Até o Adriano fez o gol. Na liderança, o Barcelona já tá classificado em primeiro com 13. O Roma tem 5 pontos. O Bayer Leverkusen também tem 5. E o Bate tem ninguém 4. quer essa vaga, hein? vai ser. A Roma tem a vantagem de jogar em casa contra o Bate, né? O Bayern também joga em casa, mas é contra o Barcelona, já é uma tarefa bem mais Deve complicada. passar a né? Roma em segundo, então. Lembrando que a Roma Eu no espero primeiro que a turno. Roma passe. O Roma no primeiro turno saiu perdendo de 3-0 pro Bate fora, hein? Foi 3-2 o jogo, né? Para dar uma variada, os dois jogos são quarta-feira, dia 9, 15-6. Possivelmente do Barcelona será o jogo da Band. Sempre. No grupo F, o Bayern ganhou do Olympiacos de 4-0. Não tem muito o que falar, o Bayern dos favoritos. Eu achei que ia ser mais, só isso. E o Arsenal venceu por 3-0 o Dinamo Zagreb. O Arsenal é aquela coisa, ele poderia estar classificado já. Porque o normal seria o Arsenal ganhar os dois primeiros jogos contra o Olympiacos e o Dinamo. Não aconteceu, perdeu os dois jogos E e, aí- agora vai ter que jogar a vida na próxima Mas rodada, também né? acho que o normal seria não ganhar do Bayern e ganhou, né? Ganhou. Na Inglaterra Ganhou em até casa. sim. O problema foi perder esse jogo pro Olympiacos em casa e pro Zagreb fora. O Né? Arsenal que pra passar tem que ganhar do Olympiacos fora Por 2-0. 2-0. E o Olympiacos Ou é um um gol a time, partir de não é um 3-2. time fácil de ser batido lá na Grécia, É. né? Vai ser uma Mas tarefa eu acho não que o Arsenal muito passa. complicada. Eu acho que não. Eu acho que passa. Eu vou me omitir a opinião nesse momento. No grupo G, nós tivemos o Porto perdendo em casa pro Dinamo Kiev, pelo placar de 2-0. E também o Chelsea ganhando de 4-0 do Maccabi fora. O Chelsea que
tá mal das pernas no campeonato inglês, só o 16º colocado. Ele tá no lugar onde ele sempre deveria estar, né? Eu vou fazer as minhas palavras do Luria, desculpa. Mas pelo elenco e pelo treinador também. Pelo dinheiro. Obviamente, não. Eu falo muito sim do Chelsea, mas eu tenho Dinheiro, maior dinheiro. respeito pelos Blues. O dinheiro, infelizmente, compra muitas coisas no futebol. Mas é um grupo que agora o Porto tava tudo encaminhado pra ficar na liderança. O Porto Perdeu em conseguiu casa perder em pro casa Dinamo pro e agora Dinamo. tá com uma vaga ameaçada, Com né? um frango do Cacilhas. O Cacilhas nunca me enganou. Eu sempre falei. Não, o Cacias teve boas partidas na temporada até, mas Eu falei. ele O falhou. Porto que reviveu o Dinamo e pode ser uma pedra no sapato, porque o Porto enfrenta o Chelsea na Inglaterra e o Dinamo recebe o Maccabi que não pontuou e não deve sair disso. Chelsea e Porto na Inglaterra vai ser o jogo chave desse grupo, né? Se o Porto ganha, chega... Olha a zebra e o Porto ganhando e o Dinamo ganhando. O Se Porto o é o Porto- time do Mourinho, um empatezinho ali, classifica os dois. um empatezinho maroto ali, classifica. É, O problema do Chelsea é que tem ver classifica o confronto segundo, né? direto. Eu não sei por que O pode. Chelsea perdeu pro Porto em Portugal. E Mas um caso de empate triplo entre teria que 11 ver melhor pontos, o aí deveria. regulamento é. ali, mas... Não, mas é confronto direto, só que deveria. Tem que ver entre todos eles o confronto direto. Né? Uhum. Aí é difícil pra prever alguma coisa. O Porto ganhou do Chelsea, o Chelsea ganhou as duas do Dinamo. Na verdade o Porto complicou tudo com essa derrota pro Dinamo em casa, né? o Porto era pra ter classificado e garantido a liderança, inclusive, né? Não teve gol deu, essa né? do André, O nem do Porto que tá em Abubakar. desvantagem contra o Dinamo, né? O Porto tem um empate e uma derrota contra o Dinamo. E quando o Chelsea tem uma vitória... o Chelsea ganhando o Dinamo, né? Ganhou as duas do Dinamo, inclusive. Uhum. Na classificação nós temos o Porto com 10 pontos, o Chelsea com 10, o Dinamo com 8 e o Maccabi nada mais do que esperado, nenhum ponto. E os jogos são Maccabi contra Dinamo? Não, Dinamo contra Maccabi. Em Dinamo. Em Dinamo. Isso, em Dinamo. Isso é. Chelsea contra Eu Porto. ia fazer uma pergunta pro meu amigo Gregor Porque esses aqui. times aí meio lá no leste europeu, né? Se o Maccabi, poderíamos dizer que ele é o Rio Pardense da Champions League. Pode ser. Não tomou 10. O mas Maccabi. foi 0 pontos. Zero Maccabi pontos, que é. em Tomou 5 10. jogos fez um gol e tomou 15. 15. Números de Rio Pardense, com todo respeito. Não sei se vocês concordam, Seria mal. mas eu meio que discordo aí dessa... Como é que a gente pode dizer? Essa nova política que foi imposta pelo Platini, né? De colocar clubes, assim, de pouquíssima expressão na fase de grupos, né? Mas isso já vinha acontecendo antes. A questão O problema foi a mudança no chaveamento dos playoffs, né? Exatamente. porque- Deu-se mais espaço aos times campeões nacionais das ligas menores, tanto que realmente. tem time do Chipre, tem time de Israel, tem time desses Mas países. o time de assim. Israel já é Cazaquistão. uma tradição chegar na Champions. Sim, foi uma liga mais forte anteriormente. Os jogos são quarta-feira, 15 para 6 da tarde também. Dia 9. Vamos Não vai falando. ter nenhum jogo das 3 horas mais cedo pra gente dar Não, uma É, acho que vai. por causa do horário de São esses verão jogos, também. é. que são esses jogos que acontecem no leste europeu, na Rússia e na Ucrânia, né? Na Ucrânia. Na Ucrânia acho E que no não. Cazaquistão. No Cazaquistão também, a Oceana foi às 3. Ah, não, foi a 1 hora. É, na Rússia. No grupo H, nós temos o leão da Champions League, o Zenit, ganhou mais uma. O Zenit é Mais gigante. assistências do Hulk, que é o Zenit líder do em Hulk. assistência da Champions. 2-0 no Valência. Tem É, alguma coisa a falar do Zenit na Champions, na fase de grupos? Eu esperava mais do Valência. Claro, Exatamente. não eu também. é um grande time, mas é um time que não acho o Zenit uma potência. O Zenit tem um time ótimo, não sei se ótimo, é um bom time. Tem claramente tem desempenho seus fora- bons em jogadores. casa também. Mas eu esperava mais do Valência e principalmente do Lyon, né? Que pelo menos o Lyon em casa ganhasse do Zenit, não fez nem isso. O Lyon que o em Lyon casa. tem O um próprio ponto. Valência não ganhou do Zenit. O Lyon que em casa perdeu pro Ghent. Aí a grande de 2 a 1. talvez a grande surpresa da Champions League até agora. Ninguém esse esperava Zenit, né? esse dinamarquês ali. O Lyon Parecer. tem ali, a gente pode dizer que o Lacazette é o grande destaque É. individual ali, o Valbuena talvez também. O Lyon eu já achei uma surpresa ter chegado tem feito uma boa temporada na França na temporada passada, né? Mas até o Rafael, o brasileiro que jogava no Manchester, né? É, o no Rafael Lyon, lateral direito titular. daí. surgiu bem, né? E Um depois- ponto, né? Fez 4 derrotas e um empate, né? O uma Ghent decepção, tem- né? O Ghent ter O Lyon chance empatou de com o Ghent. classificação é Sim. uma coisa que ninguém imaginava, né? Na liderança nós temos o Zenit com 15 pontos, o Ghent com 7 pontos, o Valência vem com 6 e o Lyon apenas com 1, né? Próxima rodada o Valência pega o Lyon em casa e o Ghent pega o Zenit A na chance do Rússia. Valência E o ganhar Valência tem que torcer pro tem que ganhar Ghent do Lyon e perder, hein? torcer, né? Pega Não, o elimi- empate até. Pegou um certo. time eliminado Não e pode agora ser. tem que torcer. Só Mas falta o Valência não ganhar do Lyon, né? Daí- Ninguém imaginava que o Valência fosse chegar na última rodada precisando de um resultado do Ghent pra classificar, tanto né? que eu tinha feito uma mini previsão, achei que o Valência ia ficar na liderança. E o Zenit seria o segundo colocado. O Lyon é um time que perdeu Eu- bastante força, não é mais o mesmo
mesmo da época do Juninho, né? O Lyon chegou a ser a cabeça de chave da Champions League uns tempos atrás. Juninho, Fred. Chegou a ganhar, empilhar título de foram nacional. 7 campeonatos franceses consecutivos e chegou 2 vezes nas quartas de final e uma semifinal. Eu esperava um The pouco Champions. mais. Eu esperava Valência e o Zenit em primeiro e segundo, mas um pouco mais equilibrado, né? Não 5 vitórias do Zenit. E um ponto do Lyon. Só. A ponto do campanha Lyon. do Zenit é uma surpresa e o Ghent acho que é a maior surpresa da Champions League. Ele tá com boas chances de classificação ainda. Eu acho que o Zenit morre nas oitavas, eu acho. O se Ghent, chega a que pegar ganhou um- do É, Valência. ele não, PSG, ele talvez realmente, ele né? vai depender de uma boa sorte no sorteio, né? Porque se pegar Vai com um- um pouco de salto eu não vou dizer que eu alto. prefiro que o Arsenal pegasse o Zenit, então Ah, caso se não, o classifique, Zenit. então não vou falar O isso. Arsenal tem que classificar primeiro, Ah, né? e Mas- aí- Também tem que classificar. E eu esqueci falei do Juninho, do Fred, dos tempos áureos do Lyon, esqueci do grande Lisandro. destaque individual que é o Lisandro Lopes, né? Tinha o Nilmar Foi- também no Lyon. Nilmar deu também. aí pro Corinthians. Saudades, mentira. Os jogos da... Neymar vai voltar ano que vem, calma. Os jogos Não vai. são quarta-feira, 15:06 Dia da 9. tarde também. Os jogos do Dia grupo 9 e os jogos do grupo F também. Também são do O mesmo jogo dia. vai ser terça-feira, 15:06, que é o do Dinamo contra o Bayern, e o Olympique contra o Arsenal vai ser quarta-feira, Olympiacos. 15:06. Olympiacos. No time da Que semana, estranho isso, né? Só É, pra observar é. um jogo do grupo num dia e Não, E é, o do o Bayern, outro. tipo, tá um pouco mais equilibrado que o grupo do Zenit, né? É. Não, o jogo do Bayern não interfere em nada, o andamento é o Olympiacos e Arsenal, né? Não sei se é também. por isso também. Talvez. No time da semana da UEFA, nós temos no gol o goleiro Cels, do Ghent, Van der Wiel, do PSG, Cahill e Rojo na zaga. Meu Deus, que zaga é essa? O Keir é um bom zagueiro. É. Eu É, acho. O o Galvão não gosta. O Galvão, ele entende tanto de É, futebol amigo. inglês quanto eu entendo de física quântica. Então vamos. E o segue. Cahill que foi comparado no Mundial 2012? Com o Edu Dracena, não? Não, qual era a zaga do Corinthians? Era. Paulo André e... Não, era Paulo André e. Chicão. Chicão. É, o Cahill foi Bastante comparado ao sério, Chicão Que e não- ganhou do Chicão. O Chicão que não Quer bate dizer, falta. o Chicão ganhou do Leandro do Ok. O Chicão ganhou do Cahill. Na comparação da é Globo. que eu lembrei O também Emerson da comparação Sheik ganhou do Emerson do Hazard. Hazard. Na lateral esquerda, nós tivemos Alexandre Santos, da Juventus. Olha aí, hein? Bom jogador. Geração bom fraca jogador. mesmo. No meio campo, nós tivemos o William Geração fraca. Yarmolenko, do Dinamo. eu fiquei meio Kiev, também é bom jogador, né? E o Coman, Coman, que do é uma Bayern. revelação, né? que a Juventus emprestou de graça pro Bayern. É tá mais uma destruindo. revelação do futebol francês, né? Mas a Sinal. Juventus tem sorte, porque se é só empréstimo, então na próxima temporada ele volta Ele volta. voando já. Eu realmente espero que volte voando, porque eles emprestaram pra ficar com o Zaza. Eu devia te falar o nome dele. Ah, tá Esse aqui, certo. ó, vai. No ataque tem o Griezmann, o Também Messi justo. e o Sanches no ataque. O Alex merecido. Eu achei que ia ter mais jogadores do Barcelona, né? Eu não Esperava um acompanhei a Rakitic. partida, mas eu acho que o Soares, que marcou 2 gols, né? Soares marcou um Marcou golaço, um. inclusive. Talvez tivesse espaço aí, né? Que pena. Eu não vi o jogo do Ghent, mas o Ter Stegen foi muito bem. No jogo do Barcelona pegou um pênalti. É, mas Sim, levou foi. um e o Gent não Não, mas levou eu acho que, nenhum. Ah, não, o Gent é que levou pesou um. pro Gent, de fato, a vitória do Gent é heróica, né? É, Exatamente. foi um gol no Barcelona, final até. bom, nem vou falar mais que me dá uma dor no coração falar desse jogo. É, E a O gente- Sanches que se... a carreira dele, né, que renasceu quase depois que saiu do Barça. ali. O Sanches tem potencial. Ele fez uma baita temporada na Udinese, na Itália, tanto que foi o melhor jogador como italiano em 2011, né? exatamente. E aí foi pro Barcelona, e eu não acho que ele tinha sido mal do Barcelona. Não. Só que ele tinha É, espaço com o Messi. claramente com... ele precisava de mais minutos, né? É, Ele com- precisava de ser o cara do time, ser o foco e do no time. Arsenal chegou, ele tomou conta ali do ataque, tem feito. É, Que Fez uma temporada irreparável ano passado, ele tem o Chile muito também. bem agora. outro jogador que tá jogando a Champions aí, que foi em busca de mais minutos, saindo do Barcelona, foi o Pedro, né? Mas que não teve a mesma sorte ou a mesma mas qualidade. o Pedro do Não, não- mas Sanches. tem mesma qualidade. O Pedro ele também, ele é um jogador que ele sabe fazer gols, né, dá pra dizer assim, mas É. ele não é um cara, por exemplo, que nem o Sanches, que ele chama a responsabilidade pra É. si, né. Passadas 5 rodadas da fase de grupos, o que vocês estão acreditando de favoritos? Barcelona, Bayern? Eu acho que agora mais do que Real. nunca polarizou a briga entre Barcelona e Bayern. Eu não Barcelona acredito e em Bayern nada são mais. os Só o Bar- melhores times disparados da temporada, né. Não Só vejo, o Barça tira do Bayern, só o Bayern tira do não Barça. vejo nenhum time fazendo Mais ou menos frente a isso. esses dois. A menos que, as bolinhas do sorteio coloquem eles frente a frente Ah, antes, quartos né? de final, né. Talvez nas Quartas ou talvez. semifinais, É. talvez. Ou se Porque colocar algum à frente de um Real Madrid. Não, o Real Madrid Real não passa Madrid. confiança. Tira o Real. Aí os demais times também não vejo, assim, o PSG, E o por PSG, exemplo, pra mim, também é o não que acho que... Pode se PSG. aproximar um pouquinho assim, mas mesmo assim não. Os outros Juventus? times...
Juventus não? Pra mim, A Juventus pra essa mim, na minha temporada acho que não opinião, tem chance. Assim, de chegar na Olha final. que o Mandzukic e o Morata estão metendo gol, Eles hein? estão Meu fazendo gol, Deus. mas pra uma final acho que já é um pouco demais. Apesar de que tá acertando o time agora, né? Tá melhor em relação ao começo da temporada, mas mesmo assim eu acho que não... E não- na não- Inglaterra eu vejo no máximo um Leicester, deles na não? semifinal, assim. Não, É, nada mas mais do com que sorte isso. também, Com né? sorte também. Os talvez times mais da o Inglaterra City, né? conseguindo manter a vaguinha, a quarta vaga no coeficiente, né? Não perdendo pra Itália já é Acho que a de Itália bom não recupera tamanho. essa vaga E uma tão delas cedo, pode né? ser do É, Leicester esse ano, hein? Só lembrando. É. Gigante. É. Só pra lembrar também Liga. que o Globoesporte.com fez um levantamento da nacionalidade dos jogadores que marcaram gols até agora nessa edição e o Brasil é o país que tem mais jogadores que balançaram as redes na Geração Champions. ruim, né? A geração. Rafael, essa Hulk, geração. Neymar. Daniel Alves, Douglas Costa, Lucas. William, Fernandinho, é muito É jogador. que a safra é ruim, né? É. gurizada? É o treinador que é bom. É. E o Brasil é frente até de Espanha, Alemanha e França, Ah. que são A safras Alemanha, que é a campeã mundial, né? E a França também, É, que mas tem vale uma... também que o Brasil tem bem mais representantes, né, nesse time. Na Alemanha, por exemplo, os jogadores da seleção são basicamente o Bayern. O Borussia não tá na Champions, né? Que é outro que tem uma... É, que aí fica o Royce de fora. E fica o Arsenal, que é. tem alguns jogadores na seleção. A gente for ver, tem brasileiro em praticamente todos os times de Tinha o ponta, né? Podolski, que não tem mais, ainda bem. Se a gente for observar, em todos os times de ponta praticamente tem brasileiros. E até no Shakhtar, que não é um time de ponta, mas É, o que se diz é tem que antigamente... 7, 8 brasileiros. Antes eram brasileiros, eram protagonistas dos times, como, por exemplo, o Real Madrid com o Ronaldo, o Barcelona com o Ronaldo Gaúcho, o Milan com o Kaká antes. Né? Hoje, Um rival protagonista do lado do mesmo, que Barcelona. seja o cara do time é só o Neymar, né? E isso que ele divide espaço com o Messi e mas Suárez, eu né? Eu acho que não é errado dizer que o Douglas Costa não é um o meio que um Douglas Costa protagonista. Como é o que William ele é? cada vez mais é É. o cara do Chelsea também, né? Mas, O por Willian exemplo, é. nos outros times mais fortes do mundo, por exemplo, o Real Madrid tem Marcelo, tem Danilo, tem um cara são assim, peças fundamentais, né? O O Daniel Alves, por PSG exemplo. tem um enganador na zaga e um E chorão, né? Um E chorão só- que tem qualidade e um técnica, bom na zaga mas... também. Ah, o Marquinhos, né? Mas o Marquinhos falhou nessa semana. É, mas O Thiago Silva é bom, hein? Ah, dá um... É, o Thiago É Silva é bom só- jogador. só O precisa problema arrumar é o o psicológico, psicológico, mas o né? outro aquele O Davi nem- Luiz não tem é. jeito. E a gente, sei lá, eu pelo menos acredito que Fernandinho, Luiz Gustavo são jogadores que são peças-chave pros seus times e que... É, realmente, são O peças Fernandinho foi escolhido agora umas rodadas atrás como um dos melhores da Foi. rodada. Ah, o Fernandinho ele faz bons jogos, né? Faz boas temporadas no City. Na seleção ele não consegue repetir o futebol. Mas aí também entra a questão do técnico, né? Do E técnico, o time do da- Brasil é de muito talvez mal armado, fora, né? jogando Muito- fora de posição ou coisas do tipo, né? O Brasil tem um técnico que não condiz com sua grandeza. É. vamos encerrando por aqui mais essa rodada do Peladeiros edição especial Champions League. Falou, Lurian, até a próxima. Até a próxima, vamos ver se a gente volta aí com o nosso Manchester United classificado ou não, né? Falou, Gregory. Falou, vamos ver se eu consigo olhar agora, né? Os jogos agora da próxima rodada. Falou, Matheus. Valeu, Bruno. Valeu, Gregory. Valeu, Lurian. Não sei se vou conseguir assistir a última rodada. Eu vou estar acompanhando pela internet mesmo. Acredito que a Roma consiga classificação. O Arsenal já não tenho mais tanta mesma certeza, mas estarei Tenha torcendo fé. pra isso. Tenha fé. Falou, gurizada. A gente volta na próxima rodada. Vamos, Gente. Um, dois, três. Chegamos com mais uma edição do Peladeiros. Pera aí. Errou. Um, dois, três. Peladeiros fica por aqui.